Vai Estevão, seguindo o mestre Jesus. Seguro sempre na palavra dele, pode crer. Eu tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz. Ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar, aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Deus da paz seja convosco. Tudo bem com vocês?
Para quem não me conhece, eu sou a tia Andréia e hoje nós vamos fazer uma dinâmica com vocês, ok? Eu vou precisar de 4 pessoas, mas calma. Já estão assim um pouco que escolhido, que eu já conversei com algumas crianças. Pode vir aqui as duas e eu vou precisar de 2 meninos. Hoje eu conversei com... Calma. Hoje no brinquedão, a tia Andréia conversou com o Samuel. Samuel é um visitante, vocês sabiam disso? Vem, Samuel. Samuel vai participar com a gente. E também mais um menino. Este menino é o Sandro. Vem, Sandro. Pode passar, por favor? Pode voltar. Dinâmica. O nome dessa dinâmica, olha só, gente. Silêncio. O nome dessa dinâmica é Na Direção do Espírito. Na direção do Espírito Santo. Então, nós precisamos entregar as nossas vidas e a direção dos nossos caminhos para quem? Para o Espírito Santo. E hoje, a tia vai usar esses aviãozinhos bem simples. Quem aqui já fez um aviãozinho desse? A maioria, não é? Pega um, Sandro. Pega um, Samuel. Pega um para cada das meninas. Deixa ele fechadinho. Então, vocês sabem fazer aviãozinho? A tia não sabe. Vocês acreditam que a tia precisou de ajuda para fazer esses aviãozinhos? A tia precisou de ajuda. E agora, eu quero... A tia está usando, só um momentinho. A tia vai fazer assim, pode vir os 4 aqui, ó. Aqui, um do lado do outro, por favor. A dinâmica é a seguinte, ó. Nós devemos lançar os aviãozinhos, mas olha só. Sem mexer o braço. Façam de conta, aqui ó, isso assim ó. Façam de conta que o braço está engessado, ok? Quem já engessou o braço aqui? Ninguém, né? Você já? Meu Deus. Então vamos lá, ó. Não, Sandro, não pode. Ó, bracinho engessado, nós vamos lançar o aviãozinho. Engessar o bracinho aqui, Samuca? Ó, engessa o bracinho e vai lançar. Só que eu vou pedir só um pouquinho para vocês virarem para cá, para que não seja lançado nas outras pessoas. Mas o bracinho tem que estar preso, ok? Então, vamos lá. Vocês podem lançar para lá, nesta direção. Olha aqui, nesta direção. Lancem esse aviãozinho para esta direção, com o bracinho engessado. Vamos lá, eu quero ver até onde vai chegar. Com o bracinho engessado. Bora lá, gente, pode ir. Gente, vocês estão percebendo? Com o bracinho engessado, muitas vezes, nossas atitudes também são engessadas. Vocês sabiam disso? Nós tentamos fazer algo. Podem ir, gente, que eu quero ver se esse aviãozinho ele vai chegar até aqui, com o bracinho engessado. Olha lá, tá chegando, tá vendo? Sem lançar, Sandro. Sem lançar, bracinho engessado. Muitas vezes nós estamos engessados. Por que vocês acham que nós ficamos assim, ó? Sem a direção, com uma direção bem próxima de onde nós estamos. Porque nós não temos, olha aqui o que nós não temos a direção do Espírito Santo. Então, muitas vezes, quando nós não entregamos as nossas atitudes e os nossos caminhos para Deus e para o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Nós damos voltas e voltas e, ó, bracinho engessado, lançando para lá, bracinho engessado, ó, lança, bracinho engessado. Olha só, não está indo muito longe, não é verdade? Mas quando nós temos o Espírito Santo mostrando o caminho para nós,
esse sopro, olha só, o Espírito Santo, o que é? Nós veremos na palavra hoje. O Espírito Santo, não joga ainda, Sandro. O Espírito Santo, ele é um sopro dentro da vida da gente. Ele nos direciona para algo. Então, todos os momentos das nossas vidas, nós devemos colocar quem na frente? É uma pergunta. Quem na frente? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio nas nossas vidas como um quê? Como um sopro de vida. E um sopro é o quê? Ele é um vento, não é? Olha aqui, quando nós pegamos agora, vocês vão fazer assim, crianças, olha só. Olha aqui, agora nós vamos pegar um impulso, ó, porque nós vamos ter o quê? O sopro do Espírito. Então, todas as vezes, olha aqui, ó, vocês vão pegar e jogar lá para trás, vocês vão dar um impulso. Só um momentinho, todas as vezes, tudo que vocês forem fazer, vocês precisam entregar para quem? Para o Espírito Santo. O Espírito Santo me direciona nos meus caminhos. E agora vocês vão fazer com o vento do Espírito, ó, lá atrás e jogam. Para lá, para não acertarem ninguém. Vamos lá, lá atrás. Olha só. Olha só. Vocês viram quão longe ele vai? Da mesma forma, são os nossos sonhos. Nós sonhamos e entregamos ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está na direção, está nos direcionando o nosso caminho, nós vamos longe, da mesma forma que esses aviõezinhos foram. Nós lançamos um alvo para ele e ele foi adiante do alvo. E as nossas vidas, com o Espírito Santo à frente, é dessa maneira. Ok? Então, vocês guardem essa palavra, essa frase, o sopro do Espírito Santo, que logo mais nós veremos novamente, ok? Belezinha? Então, vamos lá. Meninos e meninas, muito obrigada. E agora, podem sentar, e agora eu vou chamar a Valentina. Boa noite, a paz seja convosco. Para quem não me conhece, eu sou a Valentina, e hoje eu vou ministrar uma coisa muito importante. O tema do nosso mês é Avante, energia para continuar. E o da semana é Reset, vida nova com Jesus. Pode passar. Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão. Quem está com a Bíblia aí? Vamos levantar a Bíblia para cima. Cadê? Levanta a Bíblia, aê, galera. Levanta a Bíblia que a gente vai usar ela. Ó, abre a Bíblia em João 3,15, que é uma passagem muito legal. Então, quem não tem a Bíblia, lê aqui. Todos acompanhando a leitura, galera. Vamos lá. O encontro com Nicodemos. E havia uns fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite e Jesus disse-lhe. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se não estiver com ele. Resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não podemos entrar pela segunda vez no ventre da nossa mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Pode passar. Gente, olha só, vocês conseguiram entender a palavra? Sim? Olha só a pergunta que ele fez. Como alguém sendo velho do meu tamanho pode nascer de novo? Não tem como, não é? Eu acho que ninguém pode nascer de novo na barriga da mãe, não é? Pode passar. Então, o Evangelho segundo escreveu João. Ó, vamos ver aqui o Evangelho de João. Vocês sabiam que a gente já está nos últimos 4 evangelhos, que é muito importante. Vocês sabiam que João é um dos livros mais conhecidos da Bíblia? A maioria das pessoas começam lendo por ele. Mas por quê? Porque as palavras dele são muito fáceis. Tem uma frase aqui: Deus é amor.
Quem já ouviu essa frase aqui, Deus é amor? Alguém já ouviu essa frase? Deus é amor. Quem aqui já ouviu essa frase? Já ouviram? Olha só. E vocês sabiam que ela está dentro do livro do Evangelho de João? Olha só. Ela está lá. Vamos lá, Vale. Então, essa frase é muito conhecida. E também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, quem aqui já ouviu essa frase? Quem já ouviu a frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Porque Deus, todo mundo concorda, Deus é o caminho, a verdade e a vida, não é? Está escrito em João, por isso que João é um dos mais conhecidos. E vocês também sabiam que João é um dos amigos de Jesus? Era um discípulo de Jesus. E vocês sabiam que ele era um dos amigos mais íntimos de Jesus? Então, ele era o filho amado, ele era um discípulo amado de Jesus. Porque tudo que Jesus mandava, João obedecia e fazia. Vocês estão entendendo? Olha só, gente. João era aquele discípulo. Quem aqui tem aquele que é o melhor amigo lá na escola ou dentro de casa? Não tem? Aquele amigo que nós somos mais íntimos, ó, que a gente anda assim, ó, lado a lado. João era assim com Jesus, sabia? Ele caminhava lado a lado com Jesus. Tudo que Jesus fazia, ele estava junto. E quando Jesus foi crucificado, vocês sabiam, olha só que responsabilidade que Jesus passou para ele. Jesus disse para ele, cuida da minha mãe como se fosse a sua, cuida de Maria. Jesus, quando foi crucificado, passou a responsabilidade dos cuidados da mãe dele para João, de tão amigo íntimo que ele era. Acredita nisso? Pode passar. E vocês são igual a João? Será que a gente é igual a João? Quem aqui se acha um discípulo de Jesus? Mas o que é um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é que sempre ora, sempre estuda a palavra dos domingos, estuda a palavra da quinta-feira, que a gente vai em quinta-feira também. Lê a Bíblia todos os dias. E será que se você faz essas coisas, eu posso te chamar de discípulo amado? Quem aqui acha que pode ser chamado de discípulo amado? Vocês podem ser mesmo chamados de discípulo amado? Isso mesmo. Só que para a gente ser muito íntimo de Jesus, nós precisamos estar em muita oração. Sabia disso? No domingo, vocês ouvem essa palavra e no decorrer da semana, vocês também vão fazer o quê? Estudar essa palavra para que ela possa ficar gravada no coração de vocês. Pode passar. Agora, lá no livro de João, começa dizendo bem assim. No princípio, era o verbo. Gente, olha só. Olha que coisa mais importante que nós vamos ouvir agora. Agora vocês precisam fazer um silêncio, ó. Silêncio que ela vai falar. Lembra daquele sopro que a tia falou agora há pouco com os aviãozinhos? Ela vai falar sobre o sopro agora, ok? Olha, se fala assim. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pode passar. Assim, eu não entendi muita coisa. Quem aqui entendeu alguma coisa? Bem poucas pessoas, porque eu não entendi muito, não. Olha só, no princípio era o verbo. O que João está querendo dizer com isso, galera? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. É um pouco confuso, não é? Mas logo vem a explicação. Pode passar. Mas agora é a explicação. Então, lá, como João começa, a gente não entendeu. Mas isso quer dizer que onde existiu o mundo, a terra, os pássaros, os animais, o ser humano, Jesus, ele já existia. E calma aí que agora eu vou falar uma coisa muito importante. Vocês têm que prestar atenção. Vocês sabiam que João chamava Jesus de verbo? O que é verbo, primeiramente? Verbo significa palavra.
Pode passar. Então, verbo significa palavra. Então, já que significa palavra, tudo o que ele falou veio a existir. Igual quando ele criou o mundo. No primeiro dia, ele falou, haja luz. Então, a partir dali, Deus criou a luz e separou o dia da noite. No segundo, Deus cria o céu e as águas. No terceiro, Deus cria as plantas e as árvores. No quarto, Deus cria o sol, a lua, as estrelas. No quinto, Deus cria os peixes e os pássaros. No sexto, Deus cria os animais, a terra e as pessoas. E no sétimo, Deus descansa. Depois desse trabalhão, ele merece um descanso, né? Então, a palavra de Deus é poderosa, porque tudo que ele falou veio a existir. Pode passar. Vocês veem a importância da palavra? Olha só. Foi através da palavra. Por que João chamava Jesus de verbo, que significa palavra? Porque tudo se fez através da palavra. Tudo se fez através de uma voz. Vocês estão vendo e compreendendo a importância que os nossos lábios têm? Olha só a importância. Então, dos nossos lábios não pode sair frase alguma. Nos nossos lábios não podem sair frase alguma que seja para falar de alguém, para amaldiçoar alguém, porque a nossa palavra, quando nós abrimos a boca e falamos, o que acontece? Acontece, o negócio acontece. Vocês estão entendendo? Há vida no que nós falamos. Então, nós temos que declarar vida para as pessoas. Deixar o Espírito Santo usar os nossos lábios para que nós possamos abençoar as pessoas. Ok? Vocês sabem, quando Deus criou o mundo, ele criou as pessoas, não criou? Ele criou a gente. Vocês sabem como ele criou Adão? Quem aqui sabe como Adão foi criado? Como foi? Adão. Não. Adão foi criado por massinha. Foi criado de massinha. Olha só, Valentina. Adão foi criado de massinha. Foi criado, olha só. Então, ele pegou Da terra, isso, da terra. Ele pegou um pouquinho de terra, como falaram, ele pegou um pouquinho de terra e foi modelando uma pessoa bem certinha. E depois, ele soprou nas narinas do homem. E quando ele soprou, Adão teve a vida. E por causa que ele soprou no nosso nariz, por causa disso a gente consegue respirar, a gente consegue correr, brincar, comer e sonhar. Eu acho que é muito importante essas coisas, não é? Quais essas coisas? Quem acha que é muito importante fazer essas coisas? Olha só a importância do sopro da vida, galera. Olha só, lembra o que a tia falou sobre o sopro? Ó. Foi um sopro dentro da narina de Adão. E o que houve? E Adão, se levantou. E através desse sopro, nós podemos brincar. Olha só a importância do Espírito Santo em nossas vidas. E tudo funcionava direitinho, sabe por quê? Porque ele estava perto da fonte da vida. Pode passar. Pode passar. Mas o que é essa fonte da vida? Alguém sabe o que é uma fonte da vida? Quem aqui sabe o que é uma fonte? Não sabe o que é uma fonte? Alguém já viu a fonte de água? Uma fonte de água? Não? Olha só. Quem aqui já viu um poço? Poucos conhecem um poço, né? Então, olha só. O que sai do poço? Isso aí. Do poço sai água. Então, João está dizendo, nele estava a vida. Isso quer dizer que a fonte da vida é Jesus. Então, isso quer dizer que a vida vem dele. Ele pode dar a vida porque ele é a vida. Igual ela falou, uma fonte de água tem água, não é? Uma fonte de água tem água.
E uma fonte de vida também vai ter vida. Pode passar. Mas aconteceu uma coisa muito triste, que todo mundo ficou decepcionado. Eu acho que você já sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu de ruim? Lá quando Adão estava no jardim, Adão e Eva, aconteceu algo muito ruim. O que aconteceu de tão ruim naquele jardim? Isso aí, galera. O pecado, ele entrou na vida do homem através de quem? De Adão e Eva. Vocês sabiam disso? Então, o pecado afastou o homem de Deus. Olha só que triste. Então, quando o pecado entrou, é como se fosse uma barreira. O homem, o pecado e Deus. É bem triste estar uma barreira de pecado na nossa frente, sem a gente se poder sem a gente poder falar com Deus. Mas Deus, ele ama tanto a gente que ele teve um plano bem legal. Ele enviou seu único filho para destruir esse pecado. Pode passar. Mas lembra que eu falei para guardar essa passagem lá quando a gente estava falando? Lá quando a gente leu lá a Bíblia? Olha só, galera, lembra quando ela falou do Nicodemos? Quem foi Nicodemos? Era um fariseu, não era? Um homem muito importante. E olha só a pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Como que um adulto ou uma criança grande, como vocês, podem nascer de novo? Vocês acham que tem como entrar de novo dentro da barriga da mãe de vocês? Não, não tem como. E essa era a pergunta que ele fazia para Jesus. Como pode nascer novamente? Então, porque eu fiquei muito confusa com isso. Como que a gente vai nascer de novo? A gente vai sair da barriga da nossa mãe, sendo que a gente é criança grande. Como a gente vai nascer na barriga da nossa mãe? Pode passar. Porque imagina a gente desse tamanho, com corpo já de criança grande. Com corpo já de criança grande, em corpo de pequenos, em corpo de criança. Olha só, crianças. Olha só para essa imagem. Vocês acham que combina uma cabeça de uma criança grande, igual todas essas crianças são grandes, com um corpinho pequenininho de bebê? É Iá? É. Então, combina? Não combina. Por isso que é Iá, porque não tem como nascer de novo, não é verdade? E olha só, é bem fácil ver a diferença. É fácil a gente identificar a diferença da cabeça de uma criança grande no corpinho de um bebê, não é verdade? Pode passar o próximo slide. Agora é um filme bem famoso. Quem conhece Toy Story aqui, levanta a mão. Quem já assistiu o filme do Toy Story? É um filme a maioria, não é verdade? Agora tem coisas... Vocês lembram que quando aquela criança estava com o corpinho de bebê e com cabeça de criança grande, foi fácil da gente identificar que era Iá, não é verdade? Agora olha só que eu quero ver. Se vocês vão saber. Bora lá, Valen. O Lócio. Quem conhece o Lócio? Um ursinho de pelúcia lá, que ele cheirava morango. Ele era muito feliz. Ele era obediente. Ele era agradável com as pessoas. Ele queria ser o favorito nos brinquedos com a sua dona. Mas depois, a dona dele pega outros brinquedos e ele acaba sendo abandonado. Ele fica triste, ele fica bravo, ele fica ranzinza. Então, tem coisa que a gente não consegue ver só de olhar para a pessoa. Igual ele. Ele era um ursinho carinhoso, alegre, mas depois por dentro ele é um ursinho todo bravo. E também o ursinho Pet. Ele usa palavras calmas, um sorriso para conseguir o que quer. Ele queria ser o mais famoso de seus brinquedos com a sua dona na fábrica de brinquedo. Mas depois, ele é o contrário. Depois, ele é abandonado, porque ninguém quer mais comprar ele. Então, ele fica chato, ele fica todo bravo. Pode passar. Olha só, vocês viram que é mais difícil de identificar uma pessoa?
Igual o Lotso, não é verdade? Quando ele estava ali todo bonito na casa da dona dele, ele era um ursinho bom. Ele tinha cheirinho de morango. E as pessoas que olhavam para ele não conseguiam saber que depois ele viraria um urso mau, não é verdade? Então, tem coisas que nós não conseguimos identificar. Tem coisas que nós não sabemos. Então, agora a gente vai falar de mais filmes. Agora a gente vai falar de mais filmes mais legais. Só que o contrário. Eles eram maus e depois eles ficaram bem. Quem conhece o Grude, meu malvado favorito? Olha lá, outro filme. Quem conhece o Gru? Quem já assistiu Meu Malvado Favorito? É um filme também bem famoso, porque antes ele tinha cara de bravo, ele era ranzinza, e ele era ranzinza, ele era bravo, e ele também queria dominar o mundo, ele queria roubar a lua. Mas depois ele fica sorridente, porque depois que ele adota suas filhas, ele fica sorridente, ele fica alegre. Aqui também tem outro filme bem conhecido, quem sabe quem é? Isso mesmo, Shrek. No início, ele não queria que ninguém entrava no pântano dele. Ele assustava todo mundo. Ele não queria que ninguém entrava no pântano dele porque ele ficava muito bravo. Ele não queria ter nenhum amigo. Mas depois que ele conhece seus amigos, ele fica alegre. Ele deixa todo mundo entrar no pântano dele. Os amigos dele passam o dia inteiro na casa dele, e eles são muito alegres. Mas novo nascimento acontece quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nesse momento, ele nos dá direitos de sermos filhos de Deus. Será que esses personagens aqui, que eram ranzinzas no começo e depois ficaram legais, será que eles já aceitaram Jesus? Será que eles já reiniciaram a vida deles? Olha só, galera, vocês veem a importância? Aqui é o oposto, não é? Eles eram pessoas má, mas depois eles ficaram bons. Houve o que na vida deles? Houve um reset. Olha só, quem aqui sabe o que é um reset? É voltar, é reiniciar. O que mais que pode ser um reset? Pode passar. Reiniciar, não é verdade? Pode passar. Então, Ó o silêncio, galera, vamos ouvir. agora eu quero que vocês repetem comigo bem assim. A minha origem A minha origem é o céu. é o céu. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Agora eu quero que vocês falam sozinhos. A minha origem é o céu. Eu sou filho de Deus. O novo nascimento é algo que só Deus pode fazer. É uma vida que tem sua origem no céu. Se você está um pouquinho confuso, eu vou explicar um pouco melhor. Quem já reiniciou um jogo, por exemplo, no Roblox? Quem já reiniciou um jogo quando ele está travado ou tem uma fase muito difícil? Até eu já fiz isso. Também, agora, imagina que você está numa fase que até é fácil, mas depois você lembra, mas eu não quero morrer, porque as próximas fases são muito difíceis. Mas eu tenho um amigo que ele já passou todas as fases, eu vou pedir ajuda pra ele. Quem aqui tem aquele amigo que já passou todas as fases do jogo? Aquele amigo que é fera, que joga muito bem. E quando nós temos dificuldade com o jogo, o que nós fazemos? Perguntamos para ele, não é verdade? Olha só o que a Valen vai falar agora. E então, você chama aquele amigo e ele te ajuda a passar todas as fases. E quem poderia ser esse amigo? Isso mesmo, Jesus é esse amigo. Porque ele ajuda você a passar nas fases mais difíceis da sua vida. Então, resetar, não é você desligar e recomeçar depois de onde parou. Resetar é zerar o jogo e começar tudo de novo. Pode passar.
Nascer de novo é quando Jesus apaga o velho jeito errado com a ajuda do Espírito Santo e começamos tudo de novo. Para que pudéssemos ter uma nova vida, Jesus entregou sua própria vida na cruz. Quando aceitamos Jesus com nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa seu trabalho de transformar a imagem e semelhança de Cristo, como era o plano original. Voltamos ao início, passamos a viver não só por nós mesmos, mas a nossa vida, mas Cristo vive em nós. Olha só, gente, olha a importância de nós termos um amigo como aquele amigo lá do jogo. Aquele amigo que sabe tudo do jogo. Só que esse amigo, ele é muito mais importante, porque ele é a pessoa mais importante desse mundo. Vocês sabiam disso? É Jesus. Então, todas as vezes que nós estivermos passando por uma prova na nossa vida como um jogo, nós devemos convidar quem? Jesus, para fazer parte do nosso dia a dia. Não é verdade? Porque somente Jesus, olha só, que vai nos levar pelo caminho. Lembra do aviãozinho? Olha só, Jesus que vai nos conduzir no caminho correto. Ok? E agora, olha só, aqui, gente, nós já estamos finalizando, tá? Quem aqui já teve, pode vir aqui, Valente. Quem aqui já teve aquele jogo muito difícil, com muita dificuldade de finalizar? A maioria de quem joga, não é verdade? E agora uma outra pergunta. Quem já passou por alguma dificuldade na vida, a qual você precisou convidar Jesus para entrar na sua vida? A maioria de nós. Talvez nós pedimos para Jesus entrar aonde? Dentro da nossa casa, no convívio do nosso lar, nos nossos pais. Uma pessoa que está doente, não é verdade? Olha só, o Sandro está dizendo que ele já convidou Jesus para entrar dentro do lar dele. E olha só a importância. Por quê? Qual que é a forma de se nascer de novo? Quem é que sabe me falar como nascer de novo? Como que nós reiniciamos a nossa vida, Valentina? A gente se batiza. A gente se batiza, não é verdade? O batismo é uma forma de reiniciar a nossa vida. Não é verdade? E quem aqui já fez algo muito ruim? Quem aqui já fez algo assim ruim que incomodou uma outra pessoa? Quem aqui gostaria de reiniciar algo que foi feito e que não era agradável aos olhos de Deus? Tem alguém aqui que já fez? Levantem as mãos. Tem uma galerinha aí, não é? Que precisa fazer o quê? Que precisa pedir para o nosso melhor amigo, não é, Valentina? Sim. Tem que pedir para Jesus entrar nas nossas vidas. E essas pessoas que levantaram as mãos, que fizeram algo e que precisa que seja reiniciado a sua vida, eu gostaria que vocês viessem até aqui à frente. Somente quem levantou a mão, vem até aqui, que a tia Carla vai fazer uma oração por vocês, tá bom? Então vocês podem ficar aqui todos quietinhos. Só quem precisa fazer uma oração para que seja reiniciado algo que vocês tenham feito que não agradou a Deus, ok? E essa mensagem que ela fica guardada no coração de vocês e que vocês possam continuar estudando durante a semana. Ô, Rafa, apaga a luz aqui na frente, por favor. Ó, abaixa aí todo mundo. Vamos abaixar. Coloca a mãozinha no seu coração. Eu vou pedir para a equipe de louvor tocar um louvor aqui pra gente. Põe a mãozinha no coração. Fala assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje eu entendi que eu preciso estar com o Senhor. Senhor Jesus, me ajuda todos os dias a ser melhor.
Jesus, me ensina a amar o próximo. Me ensina a obedecer. Jesus, me ensina as coisas boas. Tira de mim tudo aquilo que entristece o teu coração. Jesus, entra no meu coração. Faça morada em mim. Que eu possa ser usado com teu Espírito Santo para abençoar outras crianças, a minha família. Jesus, olha para mim, fecha os seus olhinhos e fala: Jesus, olha para dentro de mim, olha o meu coraçãozinho, limpa ele, Jesus. Agora você vai, com a mãozinha no seu coração ainda, escutar esse louvor. E deixa Jesus falar com você através do louvor. Se você quiser chorar na presença de Deus, fique à vontade. Se você quiser, ora para Deus. Só não fica aqui na frente brincando. Só não fique aqui tirando a atenção do seu amigo, porque é o seu momento com Deus. Fala para Deus o que tem no seu coraçãozinho, o que de repente você fez de errado e entristeceu. Você sabe que entristeceu o coração de Deus. Fala para Deus: Senhor, me ajuda. Tira esse pecado do meu coração. Me ajuda a ser uma criança boa. Me ajuda na escola, com os meus amigos. Me ajuda a obedecer meus professores. Se você não tem nada para pedir para Deus, se você acha que a sua vida já está boa, canta esse louvor e agradece a Deus. E peça para Deus continuar cuidando de você. Peça para Deus fazer morada no seu coração. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem a luz do céu, Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada, Senhor, pela palavra que foi lançada nos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Obrigada, Jesus, pela vida de cada criança que está aqui. Obrigada, Senhor, por cada um que tem se rendido aos teus pés, que tem dito sim, Pai, para o teu chamado. Obrigada, Pai, por cada criança que está aqui pedindo perdão do Senhor. Obrigada, Jesus, que o Senhor possa entrar no coraçãozinho de cada um deles. Que o Senhor possa, Pai, visitar cada criança, Pai. Que o Senhor possa vir de encontro. Que o Senhor possa visitar os lares. Que o Senhor possa visitar a escola, a rua, aonde essas crianças estiverem, Pai. Que a Tua presença, Pai, alcance cada um deles. Pai, abençoa cada criança aqui, desde o mais novo ao mais velho. Que a Tua presença venha a ser estabelecida no nosso meio, Pai. Senhor, visita as crianças das células. Pai, visita essas crianças, Senhor. Visita, Senhor, as escolas. Visita, Senhor, os nossos lares, as ruas, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada um de nós que estamos aqui. Senhor, tira do nosso meio toda inquietação. Senhor, coloque paz sobre o nosso meio. Pai, coloque o Teu Espírito Santo, Pai, sobre as nossas vidas. Nos traz vida, Senhor. Nos traz vida, Pai. Que nós possamos sentir a Tua presença. Que nós possamos sentir, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai.
Senhor, aquieta a nossa alma. Aquieta, Senhor, o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, sozinhos. Não nos deixe, Pai, sozinhos. Cuida de cada um de nós. Cuida, Senhor, de cada criança que está aqui, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Pai, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Pai, por tudo que nós temos, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Obrigada, Senhor, por cada criança que está aqui essa noite. Obrigada, Pai, porque o Senhor falou com cada um de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Se faça presente, Pai, nesse lugar. Se faça presente, Senhor, nas escolas, nos nossos lares. Se faça presente, Senhor, nas células, em cada lar, Pai, em nome de Jesus. Que a tua presença, Pai, possa estar em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.